Então, beleza. Vou começar a apresentar. É, todo mundo vendo os slides aqui, gente? Estão vendo os slides? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje do início, né, desse trabalho, dessas formas farmacêuticas sólidas. O inicinho dela são os pós e os grãos. Depois a gente vai falar de comprimido, de cápsula, de formas de liberação prolongada, de formas de liberação retardada, né, nas formas de liberação modificadas, tá? Qual que é o enfoque da tecnologia farmacêutica? É falar mais dos processos, né? E lá no nono período vocês vão ter uma disciplina chamada Operações Unitárias, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre a física, o que, que acontece nos processos, bem assim microscopicamente, esses processos que acontecem na produção farmacêutica, e dá muito enfoque nos equipamentos usados. Tá? Então, nessa aula de tecnologia farmacêutica, eu vou dar uma pincelada, né, e vou introduzir esse assunto, mas a gente vai ver mais profundamente lá no nono período. Então, vamos lá. Este assunto de hoje, nós vamos apresentar formas farmacêuticas pós-granulados, alguns equipamentos usados na indústria e algumas técnicas de produção. Né? O conteúdo desta aula de hoje está no livro do Ansel e do Allen, Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármaco, né? Que tem lá na minha biblioteca. Bom, os pós, gente, são as formas farmacêuticas mais antigas que tem, porque antigamente se entregava, não existiam as máquinas para encapsular, nem para fazer comprimidos, então os fármacos eram entregados na forma com que eles eram obtidos pela indústria farmacêutica. Né? Não sei se todo mundo sabe o que é a indústria farmacêutica, é aquela que fabrica os insumos, principalmente os princípios ativos, tá? Usados na fabricação de medicamentos, né? Uma indústria farmacêutica, ela compra esses insumos, esses princípios ativos, ou, se a gente for falar da linguagem da RDC 301, das boas práticas de fabricação, a gente compra os IPAs, ingredientes farmacêuticos ativos, né? É uma sigla em inglês. E a gente vai comprar esses ingredientes farmacêuticos ativos de indústrias farmacêuticas. O Brasil, ele não tem muita expressão nesse tipo de empresa, de indústria farmacêutica. A maioria das matérias-primas usadas em medicamentos é uma matéria-prima importada. Tem algumas empresas farmacêuticas aqui. Em Anápolis tinha uma empresa que eu conhecia, que era lá no DAIA, né? Eu não sei se ela está em funcionamento ainda, mas eu já visitei algumas quando eu fazia o trabalho de auditora de indústria farmacêutica. No Rio de Janeiro tem algumas, né? Então, são aquelas indústrias que sintetizam os fármacos. Bom, inicialmente, esses fármacos, da forma que eram sintetizados, geralmente eles eram obtidos na forma de pó, colocava-se num vidrinho e esse era o produto que era vendido nas farmácias, nas boticas, né, as primeiras substâncias químicas. Né, por exemplo, o ácido acetil salicílico, nossa famosa aspirina, primeiro era vendida em pó. Né, depois que a indústria farmacêutica começou a ficar mais elaborada. Mas até hoje, gente, e às vezes volta também, tem um retorno de algumas formas farmacêuticas em pó, porque elas são extremamente interessantes, né? Elas têm algumas vantagens sobre as outras. Tem pessoas que não conseguem deglutir direito comprimidos, por exemplo, pessoas muito idosas, pessoas com algum problema, né, de deglutição, crianças muito pequenas. E aí a gente vai ter esse tipo de forma farmacêutica. Só para complementar,
né, contar um caso para vocês eu conheço um farmacêutico daqui de Goiás, ele chama Henry Suzuki, e ele é um cara muito interessante porque ele se especializou em descobrir empresas pequenininhas de farmacêuticos e ele investe nessas empresas a troco. Geralmente essas empresas não têm muito dinheiro. Ele investe e troca isso por ações das empresas. E aí, quando a empresa estoura, né, fica famosa, alguma coisa assim, ele lucra muito dinheiro. Então, ele contou numa aula que eu assisti, ele contou que ele descobriu uma empresa lá em Campinas, que era de 4 farmacêuticos. Era uma empresa que estava incubada também, lá numa incubadora na cidade de Campinas. E qual foi a ideia desses farmacêuticos? A ideia deles foi transformar formas farmacêuticas que eram tradicionalmente em comprimidos simples, transformá-las em granulado. Por quê? Eles começaram a estudar e perceber que a população de idosos está aumentando, que esses idosos estavam com muita dificuldade, né, de deglutir os comprimidos. Eles transformaram várias formas farmacêuticas em granulado efervescente. Então, foi uma sacada muito interessante deles. Outra sacada é porque continua a mesma via de administração, então não precisava fazer testes muito elaborados para ver se realmente absorveu o medicamento. Os ensaios que tinham que ser feitos eram mais simples, eles não iam gastar um rio de dinheiro, né? E aí estavam novas formas farmacêuticas. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Bom, e o que aconteceu? O Henry, esse conhecido meu, entrou na jogada, pegou lá, falou assim: olha, vou promover a empresa de vocês, vou querer X% da empresa em ações. E ele conseguiu fazer o meio de campo e vender essa empresa para um grupo chinês que comprou por milhões de dólares a indústria. E aí eles ficaram milionários assim da noite para o dia. E eles não tinham nada, realmente já estavam incubados, tinham pouquíssimos equipamentos, mas tiveram uma ideia muito legal de transformar comprimidos em granulados efervescentes para atender essa população idosa, né? Que está crescendo no mundo inteiro. Então, às vezes, gente, é só uma ideia que a gente precisa ter, né? E colocá-la em prática, logicamente. Bom, vamos falar então sobre essa forma farmacêutica pós, que muita gente acha que não é muita coisa, mas ela está bem forte aí, principalmente porque hoje a gente tem mais acesso a máquinas a máquinas de embalagem primária, como sachês, por exemplo. A gente vê muita coisa em sachê hoje em dia, né? Então vamos lá. Possam misturas de fármacos e recipientes finamente ordenados. E esse finamente significa que esses pós podem ter o tamanho desde 0,1 até 10 mil micrômetros. O que são micrômetros? Um micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido por 1000. Né? Quer dizer que 1 milímetro são 1000 micrômetros. Só para vocês terem uma ideia desse tamanho que a gente considera pó, tá? Um minutinho aqui. Então, todos esses tamanhos aí vão ser considerados pós. Quais são as vantagens dessa forma farmacêutica? Ela permite uma dose exata do medicamento, sim, porque né, você pode ter mecanismos, por exemplo, você pode ter uma colher especial ou embalar em sachês com a quantidade exata que você quer dividir, não deixando isso também por conta do cliente, do paciente que vai tomar, né? Permite doses exatas, mesmo que seja uma dose específica e individualizada. Sim, você pode fazer um mecanismo de dividir esse pó, né, que você permita que aquele paciente tome uma dose X individualizada.
É mais estável que formas líquidas, gente. Qualquer forma sólida vai ser mais estável que a líquida. Por quê? Formas farmacêuticas líquidas estão em água, estão em algum líquido, e as moléculas lá dentro estão em movimento constante, movimento browniano, e elas têm muito mais chances de se colidirem, e quando elas se colidem, elas têm mais chance de reagirem entre si. Então, as formas farmacêuticas sólidas, né, são bem mais estáveis do que as líquidas. Além disso, a gente tem uma baixíssima concentração de água nessas formas farmacêuticas, não é 0,0, mas pode ser 0,5, pode ser 1, pode ser 1,5 de água. E nessa concentração, a gente também inibe a proliferação microbiana. Então, é uma vantagem. Outra vantagem da forma sólidas, pós. Bom, como forma farmacêutica é mais fácil a administração, por exemplo, na forma de sachês, né? Eu vou abrir o sachê, misturar um pouquinho de água num copo e beber. Então, para muitas pessoas que têm dificuldade, ela facilita a administração. Há uma menor incidência de irritação gástrica comparando com as formas sólidas como comprimido, como drajas, por exemplo, porque as drajas são comprimidos revestidos de açúcar, tá, gente? Para quem não sabe, mas acho que vocês já sabem. Por que que elas diminuem a irritação gástrica? Por exemplo, se eu tomo um comprimido de ácido acetil salicílico, né, ele cai numa determinada parte ali do meu estômago, é extremamente ácido. Se o meu estômago está sensível, já está machucado, ele vai machucar mais ainda, né? Então, se eu tomo o mesmo ácido acetil salicílico na forma de um granulado efervescente, ele já vai dissolver, solubilizar ali naquele líquido, e aí ele vai estar tá distribuído homogeneamente no estômago inteiro. Então, a chance dele causar uma irritação focal ali é muito menor, né? Então, bem interessante nesse ponto de vista também. O que mais? A maior facilidade de deglutição, principalmente por pacientes pediátricos e geriátricos, já falamos, e podem ser administrados através de sondas gástricas também, né? Eu posso diluir ou misturar ele, por exemplo, com a nutrição parenteral ou com a nutrição que vai em sondas e administrar no paciente. Quais são as desvantagens dos pós, né? Dos pós soltos? Bom, os princípios ativos podem se deteriorar quando eles estão expostos à atmosfera, como vapor d'água, gás carbônico e oxigênio. Gente, mas isso acontece com todas as formas farmacêuticas. Não é uma desvantagem só dos pós. Os pós têm uma desvantagem maior, porque como eles estão soltos, se eu for comparar com o comprimido está compactado. Então, ele só tem uma superfície externa ali, que é pequena essa superfície, e que vai estar em contato direto com oxigênio, com vapor d'água. Já o pó, como ele está finamente dividido, a superfície de contato é muito maior. Então, a chance de ter uma reação com oxigênio, de ter uma reação com vapor d'água, né, com CO2, vai ser bem maior. Bom, fármacos com sabor desagradável não são adequadamente mascarados quando dispensados na forma de pó, né? Porque o pó, você vai sentir o gosto daquelas substâncias que são extremamente ruins e amargas, né? Então, é uma desvantagem dessa forma farmacêutica, já que geralmente a gente vai diluir em água e beber, né? Então, o gosto vai ficar muito evidente. Acho que todo mundo sabe, todo mundo já tomou, por exemplo, não é forma sólida, tá? Dipirona em gotas, eu peguei a dipirona pó, misturei em água, fiz uma solução, e a dipirona comprimido, né? Dipirona gotas, o gosto é muito mais forte, porque já está ali em solução. E mais uma desvantagem: pós divididos em doses unitárias levam maior tempo para serem preparados, porque eu tenho que acondicionar dentro de um sachê, dentro de alguma embalagem primária, cada dose individual, né, em papéis e sachês
Então, é claro que tem máquinas muito modernas, mas mesmo assim vai gastar mais embalagem e vai demorar mais. Continuando, os pós e os grânulos podem ser usados para preencher sachês e ser administrado como forma farmacêutica. Isso é mais comum para fármacos de baixa potência. O que é baixa potência? Gente, não são aqueles fármacos muito potentes, tá? São fármacos que eu preciso de uma quantidade maior em grama para ele fazer o seu efeito, né? Alguém de vocês aí pode me dar uma de um fármaco em sachê que vocês estão lembrando aí, para a gente ver se é de baixa dosagem? Sorrisal não é fármaco. É fármaco. Meu Deus. Qual é? Sorrisal, professor? Sim, claro. Sonrisal, que é uma mistura lá, né, de bicarbonato de sódio com ácido cítrico, se eu não me engano, né, e vai formar uma reação lá, vai formar bicarbonato e CO2, né, então você vai ter aquela sensação de alívio, vai ter o gás e vai diminuir a acidez do estômago. Sim, então, esses sachês Estomazil, Eno, sal de fruta, né, todos esses sachês são exemplos. A gente tem em sachê também, hoje em dia, as mulheres, né, para ficarem bonitas. Tem muito sachê aí de beleza, sachês com colágeno. Pessoas intolerantes à lactose, tem sachê de lactase. Então, assim, todos esses são baixa potência, todos esses são fármacos que não tem problema, né, se de ter uma dose ali um pouquinho maior ou menor, porque a janela terapêutica é bem larga. Até ácido acetil salicílico, hoje a gente acha já em pó, em sachê, né? Então tem muita coisa, isso mesmo. Bom, esses pós também podem ser intermediários para fármacos normalmente administrados como solução ou como uma suspensão através de um veículo aquoso. Então, forma intermediária. Como assim? Vamos pegar, eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência quando criança de ter tomado amoxicilina, suspensão extemporânea. Você compra a amoxicilina, não sei se você se lembra. Ela vem num frasquinho com pó lá dentro, e na hora a pessoa prepara, geralmente a mãe, né, um medicamento geralmente para criança, você abre um diluente, mistura no frasco, agita o frasco até ele ficar homogêneo, não vai dissolver, porque é uma suspensão, e você tem que guardar essa suspensão na geladeira. Tem fórmulas que é só 7 dias, tem fórmulas que é 14 dias. Então, um tipo de forma farmacêutica também, esse pó para suspensão, né? O que mais? Tem também os injetáveis em pó, que a gente vai colocar uma seringa com diluente na hora, né? Fazer homogeneização e puxar e aplicar também. Né? Então, são fármacos que são sensíveis ao contato com a água, né? E então eles se degradam muito fácil. E aí a gente só vai fazer aquela diluição, aquela mistura no momento da aplicação, né? E ele pode ser conservado ali por um tempo, mas é um tempo curto. Então, muitas formas farmacêuticas na forma de pó são para esse fim. Vários antibióticos, né? Várias penicilinas, a gente vai achar embaladas em frasquinho de vidro com aquela tampa que permite a gente colocar uma seringa, né? Aquelas tampas de borracha que a gente estudou na aula passada. O que mais? Os pós também são usados para inalação e já é uma nova geração de medicamentos também, que está muito famoso ultimamente, né? Inclusive, a Anvisa, ela soltou uma norma sobre inaladores.
existe um equipamento para verificar o jato dos inaladores e essas fórmulas de inalantes em pó. Então, tratamentos que você faz aqui na via nasal, geralmente, né? Mas tem na via oral também. E são pós que você, através de um dispositivo, você consegue aplicar, né, em jatos e de partículas extremamente pequenas. Então, estava lendo um estudo falando o seguinte: essa matéria, mas principalmente operações unitárias que vocês vão ver mais para frente, é muito importante os detalhes da física, né? Então, o que acontece? Partículas de 10, 20 micrômetros de diâmetro, geralmente, as narinas conseguem expulsar. E pela boca você consegue expulsar, parece que um pouco maior, Professora, micrômetros. Semira está tentando entrar. Tá bom, gente, deixa eu olhar aqui. Não tem nada aqui, não tem ninguém chamando. Fala com ela, e se ela tá se ela está no endereço certo da reunião, porque não tem nada aqui. E pede para ela olhar no WhatsApp lá da sala que a Pamela deixou lá o endereço certo, eu acho, não sei. Mas está no AVA também, né? O endereço certinho. Não tem essa mira, mas aqui não. Pede ela para sair, entrar de novo, fazer alguma coisa. Então, gente, vamos continuar. Daqui a pouco a Semiramis consegue entrar, talvez, né? Vamos ver. Ué, nossa senhora, pulei muita coisa. Então, eu estava falando com você sobre os inaladores em pó. A nova geração de inaladores em pó está com partículas de 1 micrômetro, 1 a 5 micrômetros. Essas partículas, nossas narinas, nossas vias nasais, vias aéreas superiores e a boca não conseguem eliminar. Então, elas vão ter muito mais efetividade, elas vão realmente penetrar e chegar lá onde a gente precisa, por exemplo, lá nos pulmões, né? Ou serem absorvidas ali no trato gastrointestinal, aqui na via bucal também. O que mais? São muitas vezes os pós e os granulados vão ser produtos intermediários que a indústria farmacêutica faz para depois virar um comprimido, uma cápsula, uma drágia, um comprimido revestido, né? Uma forma farmacêutica. Agora sim, Rafaela. Não é a Semiramis, não. Uma outra forma farmacêutica. Então, é isso, gente. Como eu falei para vocês, ele é o início de tudo, né? Os pós e grânulos, eles vão gerar várias outras formas farmacêuticas, tá? Então, por isso que ela é a primeira matéria aqui. Então, entendendo aqui isso que eu estou falando agora para vocês, né? Um infográfico mostrando os pós, inúmeras formas farmacêuticas que a gente precisa deles, eles vão ser usados, eles estão envolvidos na preparação dessas formas farmacêuticas. Se a gente está falando de formas sólidas, os pós, eles vão estar envolvidos na formação de grânulos, de cápsulas, comprimidos, sachês, pellets, né, que é uma forma farmacêutica relativamente nova, mas que está chegando com mais força agora no mercado. Uma pena essa aula ser online, porque quando eu dou essa aula ao vivo, né, para os alunos, eu tenho uma caixinha assim, ó, eu guardo as 7 chaves, porque eu fiz vários granulados em várias máquinas diferentes, né? Eu fiz granulados e fiz pellets também. Todo mundo sabe o que são pellets, gente? Ou alguém não sabe? Eu tenho uma noçãozinha, mas não sei muito, não. Pellet é uma forma farmacêutica que é extremamente esférica, é uma esfera praticamente perfeita. Ela tem de vários tamanhos, desde bem pequenininhos até maiores. Não sei se algum de vocês já abriu uma cápsula de omeprazol. Quem abriu
vai saber o que são pellets, umas bolinhas brancas que tem. O pellet parece muito em menor tamanho, né, os glóbulos homeopáticos, tá? Então, uma forma farmacêutica bem esférica, né? E nessa aula eu mostro, eu levo essa caixinha para vocês, porque eu fiz um pellet esferonizador, eu fiz pellets de vários tamanhos diferentes, eu fiz granulado num Raishir, eu fiz granulado num spray dry, eu fiz granulado num leite fluidizado. Então, são vários granulados de várias técnicas farmacêuticas diferentes. Mas nós vamos ver esses granulados lá no nono período, ou décimo, não sei, quando vocês fazerem operações unitárias, como eu levo para vocês. Beleza. Então, ó, todas essas formas sólidas, né, têm pós envolvidos. As formas farmacêuticas semissólidas também, gente, muitas delas vão levar pós, e vocês sabem, vocês fizeram lá o estágio de manipulação, vocês viram que filtro solar tem pó, pomadas para assadura, né, alguns cremes vão ter uma grande quantidade de pó. Então, pomadas, pastas, cremes, supositórios e óvulos têm pós na forma insolúvel, tá? É claro que eu posso ter uma pomada sem pó, existem várias, né? Mas muitas vão ter pó, tá? Eu tô falando assim, né? Pós que vão estar no estado não solubilizado. E as formas líquidas, né? Na verdade, eu vou colocar pós nas soluções e esses pós vão se dissolver, tá? Então, eu não vou ter mais o pó lá, eu vou ter uma solução, né? Mas o pó foi envolvido, porque geralmente o princípio ativo, né, ele chega na forma de pó, a maioria, 90% deles ou mais. E as. Oh. Desculpa, gente. E as suspensões, né, formas farmacêuticas líquidas, com os pós na forma sólida lá, que não tem afinidade pelo veículo. Então, todas essas, né? Vamos falar aqui de alguns exemplos atuais hoje, a gente já falou de alguns aqui, e hoje em dia, gente, com os suplementos, com a suplementação, tá assim, muito mais, a gente vê muito mais essa forma farmacêutica pó e granulado do que vinha antes, né? Então, suplementos, loja de suplementos, a gente vai ver a maioria deles em forma de pó. Então, vamos lá. Quais são os usos? A gente pode ter esses pós para uso interno, que a gente vai misturar com água, misturar com alguma outra coisa e deglutir, né? E aí já falamos do bicarbonato de sódio, sal de frutaeno, estomazil. Podem ter efeitos laxantes, por exemplo, ó, cáscara sagrada, em pó também existe, né? Os suplementos que estão bombando aí, que eu nem preciso falar, que tem carboidratos, proteínas, uma série de coisas. Pós para inalação, que a gente acabou de comentar, eu coloquei aqui um infográfico também, que tem vários tipos de inaladores, todos esses aqui em forma de pó seco, não tem nada líquido, não tem um veículo, não tem, aliás, tem um veículo sólido, que geralmente é a lactose, mais o princípio ativo, e a gente vai, né, inalar esses produtos usando esses aparelhinhos aí. Eles são bem caros, mas assim, quem tem alguém com asma em casa, geralmente eles são voltados para pessoas com problemas respiratórios, né? Então, vários modelos diferentes. E a gente vai ter o uso externo dos pós também. Inclusive, a indústria cosmética voltou com algumas coisas também na forma de pó, por exemplo, shampoo a seco, né? Que é em forma de pó. Muitos cosméticos, antissépticos, eu coloquei aí na fotinha o tênis pé da Baruel, né? Que é um desodorante, um produto para o pé, para evitar o suor. Que mais? Polvilho asséptico, Granado, né? Aquela empresa que voltou também, repaginada, assim, com uma pegada vintage, e tá muito famosa, né? Lojas em todos os shoppings, e ela tem também os pós dela lá.
Um antimicrobiano, por exemplo, um antifúngico, que é o Vodol em pó, também para passar no pé, para evitar frieira, né? E alguns secantes, como talco. Então, gente, a gente acha que não, mas tem muita coisa na forma de pó e tem aumentado. Então, vamos falar de como que esses pós são produzidos, né? Primeira coisa, como que eles são divididos. Vou dar uma pincelada, porque é um assunto que a gente vai comentar bastante lá no 10º período, tá? Mas só para vocês terem, né, começarem a ter uma noção, eu coloquei aí 2 fotos diferentes de moinhos, ou a gente chama de moagem ou cominuição. Então, são cominuidores, tá? O de cima não dá para ver, mas é só para ensinar para vocês que os moinhos geralmente são muito parecidos externamente. Eu tenho um funil onde eu vou colocar um pó, que eu quero reduzir a granulometria, reduzir o tamanho dele. E aí ele vai ter um motor aqui que vai quebrar e diminuir esse pó de alguma forma. Então, vou ter moinhos de facas, de martelo, de bolas, né? E a gente vai estudar eles com detalhes depois, né? Aqui eu tenho um rotor, onde o pó vai ficar girando e sofrendo impacto, sofrendo corte, sofrendo algum impacto que vá reduzir o tamanho, né? E aqui eu tenho uma telinha, um tamiz, e aqui ele vai sair já na granulometria certa. Aqui embaixo eu tenho um moinho de facas aberto para a gente ver as faquinhas aqui por dentro. Né? O moinho de facas, ele é geralmente usado para materiais fibrosos, né? Só para vocês verem. Então, a indústria farmacêutica, gente, a maioria das vezes, ela já compra o pó na granulometria que ela quer. É mais difícil a gente fazer isso aqui dentro de uma indústria farmacêutica, tá? Mas numa indústria farmoquímica, a gente vai ter muito desses equipamentos para reduzir, para deixar a granulometria do pó de acordo com o que o cliente quer. Mas eu já vi também indústrias farmacêuticas, né, usando moinhos, tá, para reduzir algum produto, algum material, na verdade, né, uma matéria-prima que queira diminuir a granulometria. E a granulometria, gente, é muito importante. Ela vai fazer uma diferença enorme no efeito, na estabilidade da forma farmacêutica, né? Então, ela é super importante, essa característica da substância. Bom, então os pós chegam, já falei isso na indústria e na farmácia, já na granulometria requerida. Né? Mas se ele não estiver, a indústria vai ou pagar uma empresa terceirizada para fazer essa redução. Aqui no DAIA, até pouco tempo, tinha uma indústria, essa indústria fechou, ela também tinha um moinho, e ela terceirizava, ela reduzia partículas, né, para qualquer indústria que quisesse, qualquer indústria farmacêutica que quisesse fazer isso. Bom, vamos falar um pouquinho, assim, da farmácia magistral também, como que é feita a redução na farmácia magistral. Acho que desse assunto vocês estão um pouco mais familiarizados, olhando as horas aqui. Por quê? Porque vocês já fizeram estágio, já fizeram algumas disciplinas, né, que falam um pouco sobre isso, já fizeram redução, trituração na farmácia. Quem não se lembra de triturar o mentol lá num grau e pistilo, né? Então, são os métodos usados em pequena escala. Na indústria não dá para fazer dessa forma. Mas a gente vai usar na farmácia a trituração, justamente esse exemplo que eu dei agora, né? Que é a moagem do material em grau de porcelana e pistilo. E por que é esse grau de porcelana? Porque ele tem uma superfície porosa que causa atrito, e aí ela quebra a substância, né? Então, essa superfície porosa é muito importante. O grau de vidro não serve, não é bom para triturar. Bom, a outra técnica que a gente usa muitas vezes na farmácia é a levigação. O que é a levigação? Vamos lembrar. Nós vamos adicionar um líquido insolúvel ao pó. E aí a gente vai triturar num grau também para formar uma pasta. Quando a gente está fazendo esse movimento de trituração,
a gente está homogeneizando e reduzindo o tamanho de partícula também. Tá? Então, por exemplo, líquidos que a gente pode usar para levigação, glicerina, óleo mineral, propileno glicol, né? Depende, o único critério é que a substância a ser triturada, a ser reduzida, não pode ter afinidade por aquele líquido, porque senão ela vai dissolver. Outra técnica para a gente fazer redução de sólidos, né, na farmácia. É uma técnica menos usada, mas ela algumas vezes é usada. A gente chama de recristalização. O que é? Bom, nós vamos reduzir as partículas do fármaco, que tem uma estrutura cristalina, né? Às vezes é mais dura, é difícil de triturar. Então, nós vamos primeiro colocar um solvente volátil, ai que susto, um solvente volátil misturado a esses cristais, eles vão se dissolver, e aí a gente vai fazer movimentos ali de trituração, e esse solvente vai evaporar, e quando os cristais recristalizarem, eles vão estar em tamanhos bem menores, né? Então a gente dissolve e faz o movimento para que esses cristais se formem em tamanho reduzido, tá? Um exemplo disso que pode ser feito é a cânfora com álcool. Então, se eu coloco os cristais de cânforas que são muito grandes, né, num grau, coloco o álcool, a cânfora vai dissolver. E aí eu não posso elevar a temperatura, porque senão a cânfora também vai evaporar, mas eu vou fazer o movimento ali, não vou colocar muito álcool, tá, gente? Esse álcool começa a evaporar e a cânfora, quando ela recristaliza, ela vai recristalizar em tamanhos bem pequenininhos. Eu coloquei mais alguns exemplos aqui, na verdade aqui são desenhos esquemáticos, né, de esse tipo de moinho industrial, tá? Então, todos esses aqui eu já vi em alguma indústria farmoquímica ou farmacêutica, né? Mas geralmente nas farmoquímicas e nos laboratórios também. Então, aqui eu tenho um moinho de martelos, olha só. Ele tem aquela configuração que a gente viu, né? Um funil para eu colocar a carga, um rotor que gira a alta velocidade e vai, através de impacto, diminuir a granulometria desse pó, dessa substância que está chegando aqui. E aqui eu tenho um tamiz, né? Uma peneira, que vai separar, fazer a separação, só vai sair aquilo que já chegou na granulometria correta. Aqui tem um moinho de facas, também é a mesma coisa, um funil, um rotor que gira a alta velocidade e que vai encostar aqui na substância, né? Eu tenho facas aqui, giletes, né? Lâminas, que vão girar a alta velocidade e vão cortar o moinho de facas, ele faz o processo de redução por corte, tá? Aqui eu tenho um moinho de bolas, mas é um moinho. Nossa, gente, esqueci agora esse nome aqui. Ele vai, através dessas molas aqui, ele vai fazer um balanço, né? Um movimento, e essas bolas vão ficar tremendo ali em contato com o produto, tá? Dentro desse cilindro, que é um cilindro, e vão reduzir também o tamanho das partículas. Bom, eu coloquei aqui também esse esqueminha, vou aumentar o slide aqui. A gente pegar só esse desenho, é só momentaneamente, porque eu achei interessante, ele mostra algumas etapas dentro da indústria, né? Quando a gente está numa produção de sólidos. Então, olha só. Aqui tem o desenho esquemático de alguns conhecidos, muito famosos da indústria, né? Então, tem aqui os bins. Os bins são esses recipientes de aço inox, que eles têm rodinhas nos pés, e a gente serve para a gente transportar pós e granulados
de um local para o outro? Bom, aqui é um esqueminha que está falando que aqui são os grãos secos que estão sendo transportados aqui, né? Os dry grains, e aqui são os grãos úmidos ou molhados, tá? Esses grãos secos, por exemplo, eles vão cair aqui numa esteira, num funil, que vai levar aqui para um equipamento que a gente vai ver futuramente, né? Que é um granulador. Então, tem 2 rolos aqui que vão pegar esse pó ou esse granulado, vão apertar esse pó, vão formar como se fosse uma folha quebradiça, né? E aí vão formar um granuladinho e depois eu vou colocar os lubrificantes e levar para a compressora, né? Aí vai fazer o comprimido aqui e vai fazer depois aqui o revestimento do comprimido. Então, são passos lá da indústria farmacêutica muito conhecidos, né, para fazer produção de comprimidos. Todos esses, né, o pó está aqui se transformando de maneiras diferentes. Aqui a granulação úmida, eu tenho também os bins que vão transportar o pó. Esse pó vai para um equipamento onde ele vai ser umectado. Eu vou jogar lá uma cola líquida, misturar esse pó e formar um granulado ali, tá? Então, aqui é um exemplo de um leito fluidizado. E aí, eu vou secar aqui também, formar um granulado seco. Depois, eu vou para um moinho cônico, né? Um comil, por exemplo, que vai dar uma granulometria, uma calibrada no tamanho dessas partículas. Vou colocar lubrificante também, vou levar para a compressora e vou levar para a revestidora de comprimidos, tá? Então, só porque eu achei esse desenho bem esquemático e interessante, né? Então, a granulação, muitas vezes, aqui ela está sendo mostrada como um preparo para a gente fazer um comprimido depois. Nesse processo, as partículas primárias, ou seja, eu tenho lá lactose, celulose microcristalina, eu tenho uma substância, desculpa, gente, como explocel, né, desintegrante, eu tenho uma substância agregante, eu tenho vários pós misturados, eu tenho meu ingrediente farmacêutico ativo misturado em forma de pó, eu vou agregar eles em granulados, porque é muito mais vantajoso eu ter um granulado do que eu ter uma mistura de pós. Eu vou explicar aqui na frente por quê, né? Então, a formação do grânulo é o processo em que partículas primárias de pó secas, isto é, partículas de pó únicas e discretas, são processadas e adquirem e formam entidades multiparticuladas chamadas grânulos. Grânulos farmacêuticos, em geral, têm uma faixa de tamanho de 0,2 a 4 milímetros, tá vendo? Eles são muito maiores do que os pós, né, as partículas de pó. 4 milímetros, gente, bem grandão, um grânulo, geralmente já a forma farmacêutica, quando você compra alguma coisa em forma de granulado. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Ovomaltine, né? Ele vem na forma de flocos grandes de grãos, tá? E tem muitos farmacêuticos, muitos medicamentos assim também. E esses grânulos menorzinhos, de 0,2 até 0,5 milímetros, são esse tipo de granulado que vai entrar aqui na máquina compressora para fazer um comprimido. Né? Então, ó, como produtos intermediários, quer dizer, ele é um intermediário para eu produzir um comprimido ou um comprimido revestido. Eu vou ter entre 0,2 e 0,5 milímetros. E como produto final, entre 1 e 4 milímetros, certo? Então, qual que é? A gente vai ver por alto também essa questão de granulação, né? E a gente vai ver bem aprofundado daqui a alguns semestres. As razões pelas quais a granulação é frequentemente necessária são as seguintes. Primeira coisa, para prevenir segregação dos constituintes, tá? Então, o que é isso, gente, segregação? Eu tenho um pó que está misturadinho lá, ó, o princípio ativo, recipientes, né? Vários recipientes, ele está todo homogêneo, aparentemente.
Com o tempo, gente, por exemplo, dentro de um funil de uma compressora, que é uma peça da compressora que fica com o pó lá dentro, ela fica tremendo o tempo inteiro, né? Ela tem uma agitação ali. Isso pode, se os pós estão soltos, vai acontecer segregação. O que é isso? Os pós mais pesados vão descer e os pós mais leves vão ficar em cima, ou os pós maiores vão descer e os, né, que são mais pesados vão descer. Então, vou ter segregação desses pós. Imagina isso aqui nesse desenho esquemático. O pretinho, né, esse círculo preto é o princípio ativo. Se tiver essa segregação, os primeiros comprimidos vão sair com princípio ativo puro, uma concentração altíssima de princípio ativo. E os últimos comprimidos vão sair sem princípio ativo. Para evitar esse tipo de coisa, a gente cola, né, forma os granulados, que eles têm uma cola, realmente uma substância colante, e eles não vão se segregar, né? Pode girar, pode misturar, os pós têm essa característica, eles se misturam, mas dependendo da energia que você coloca no sistema, eles se separam de novo. E aqui na forma de grânulos, não. Então, esse é uma das vantagens, tá? Aqui só mostrando de novo, pó misturadinho, aqui ele segregou, e eu vou ter vários problemas, né? Aqui eu coloquei uma solução aglutinante, uma cola, e ele ficou na forma de grânulo, não segregou, tá homogêneo do início ao fim. Para melhorar a propriedade de fluxo, também é um ponto importante para eu conseguir fazer granulados e dar uma maior estabilidade, um maior equilíbrio na produção de comprimidos, de cápsulas, porque eu vou ter uma fluidez melhor. E isso aqui, gente, é a figura de uma análise que é feita com granulados. Quem for trabalhar ou quem trabalha no desenvolvimento farmacotécnico vai fazer isso aqui, né? É o ângulo de repouso. Vou colocar o pó aqui no funil. Esse pó vai descer formando aqui um ângulo, tá? Da superfície e desse pó que caiu aqui, né? Quanto menor o ângulo, mais fluidez. Quanto maior o ângulo, menos fluidez tem esse pó. E isso vai impactar onde? Nas máquinas lá. Se o pó não descer com facilidade, eu vou ter comprimidos pesando menos, comprimidos pesando mais, comprimidos com menos princípio ativo, comprimidos com mais princípio ativo, comprimidos com menor dureza, comprimidos com maior dureza. Então, não pode acontecer isso. E quando eu tenho uma forma esférica como o granulado é muito mais esférico do que o próprio pó. Por aqui não dá para ver, tá, gente? Porque esses pós são representados como círculos. Mas os pós, a maioria não são círculos, né? São partículas amorfas. Parece mais com uma folha de papel assim. Ela é achatada, a maioria dos pós vão ter essa conformação. Não são redondinhos ou cristalinos, por exemplo, como açúcar cristal, que parece mais, né? Tem mais uma forma circular esférica do que uma lactose, que é totalmente plana e amorfa, né? Sem forma definida. Então, vai ajudar muito no fluxo. Que mais? Qual mais uma razão? Melhorar as características de compactação da mistura, né? Lá na compressora, eu vou precisar, e na encapsuladeira também, eu vou precisar compactar esses pós, retirar o ar que tem entre as partículas, né? Deixar ela com menos ar, mais junta. E quando eu tenho granulado, isso já fica mais fácil também, né? Então, os grânulos mais uniformes, em geral, são mais facilmente compactáveis e produzem comprimidos mais fortes do que quando são usadas partículas soltas. Isso é associado ao método empregado para produzir o grânulo, que é um impacto, né, da máquina apertando ali e retirando o ar dessas partículas. Ok? Então, é mais uma vantagem legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho da classificação dos pós,
né? E de alguns ensaios farmacêuticos que a gente faz com esses pós e grânulos, né? Um deles, gente, muito importante, comum na indústria farmacêutica, muito importante na parte lá de desenvolvimento de novos produtos, quem for trabalhar nessa área, né, vai ter muita familiaridade com esses testes, com esses ensaios. Então, vamos ter tamizes de diferentes tamanhos para a gente ver qual que é a granulometria dos pós, e hoje em dia isso é exigência cada vez maior, porque a gente vê que dependendo do tamanho do grânulo, vai impactar muito na absorção daquele princípio ativo, se ele vai ser absorvido ou não, tá? Então, várias propriedades, biodisponibilidade, né? E aí vai impactar nos genéricos, né? Então, as indústrias ficaram muito atentas para isso de 20 anos para cá. Então, eu tenho aqui tamizes, os tamizes usados na indústria são de aço inox, né? A tela é de aço inox, tem uma classificação que a gente vai ver também futuramente, né? E ele tem vários tamanhos aqui diferentes, tá? A gente tem alguns lá na farmácia que vocês já usaram, que são de latão, também são permitidos. A Farmacopeia Brasileira, sexta edição, ela faz uma classificação, tá, quanto ao tamanho desses pós, né, a granulometria. Então, ela classifica de pó grosso aquele cujas partículas passam, quer dizer, atravessam na sua totalidade um tamiz com abertura nominal de malha 1,7 milímetros, quer dizer, o que é abertura nominal, gente? Aqui eu tenho um tamiz, né? E o lúmen, essa parte aberta do tamiz, tem 1,7 milímetros e no máximo, então vai passar a maioria e no máximo 40% desse pó vai passar por um tamiz de 355 micrômetros. O que é isso? 0,355 milímetros, né? Então, tá entre essas duas malhas, esses dois tamanhos aqui de pó. Aí tem o pó moderadamente grosso, que está entre esses tamizes aqui de 250 micrômetros e 710. Tem o pó semifino, que está entre os tamizes 180 e 355. E tem o pó fino, aquele cujas partículas passam em sua totalidade, todas passam com tamiz de uma malha 180 micrômetros. Então, significa que o pó todo é menor, né? As partículas são menores que 180 micrômetros, ou seja, 0,18 milímetros, né? Então, mais ou menos a 20ª parte do milímetro. E o pó finíssimo, que é de 125 micrômetros. A maioria dos pós farmacêuticos é finíssimo, tá, gente? Usados para fazer comprimido. Então, aí, abaixo de 125 micrômetros. Lactose, amido, todos esses têm essa granulometria. Aqui eu tenho um outro ensaio que é feito com pós e grânulas na indústria, que é um jogo de tamizes, né? E eu vou medir, esse equipamento vai medir a faixa granulométrica, tá? Então, eu vou colocar o meu pó aqui no primeiro tamiz, vou ligar esse aparelho, ele vai fazer uma agitação, ele vai imprimir aqui, né, uma força agitando esses tamizes por um tempo específico, e aí esse meu produto, ele vai começar a passar aqui pelos tamizes. Eu pesei os tamizes antes e depois eu peso os tamizes de novo e calculo quanto, né, por cento do pó ficou retido em cada tamiz. E aí eu tenho uma faixa granulométrica do meu produto para saber se ele, qual a classificação, né, daqueles produtos lá de acordo com a Farmacopeia Brasileira. Tá? Aqui eu tenho uma tabela da Farmacopeia com o número do tamiz da ABNT, então esses números, gente, são várias classificações. E qual que é o orifício do tamanho? Por exemplo, um tamiz 10, ele tem um lúmen, né, um espaço
para a partícula passar de 2 milímetros, bem grande. Um tamiz 270 tem uma abertura de 53 micrômetros. Ó, um tamiz 100 tem uma abertura de 150 micrômetros. Você vê que não bate nada a ver com a numeração, né, em milímetros, com o número do tamiz. Mas isso aqui é só uma curiosidade para vocês. Verificação da fluidez e compressibilidade dos grânulos, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer, pensa você como farmacêutico desenvolvendo um granulado, para esse granulado ele também vai virar um comprimido posteriormente. Eu tenho que ter certeza que ele flui, que ele escorre, sem travar o funil de uma máquina, né? Ele vai ter uma fluidez, uma reologia boa. Então, eu preciso testar isso. E aí eu já falo com vocês, quanto mais esférica a partícula, maior a fluidez dela, né? E aí a gente pode também medir essa fluidez através de 2 ensaios, que são o índice de Carr e o fator de Hausner, né? Dessa vez eu vou só falar sobre eles com vocês, né? Mas futuramente a gente vai fazer esses testes no laboratório também, não nessa disciplina, que essa disciplina não tem prática. A gente começa medindo esses 2 itens, calculando a densidade aparente e a densidade compactada de uma partícula. Então, é muito fácil, eu tenho uma proveta, eu vou colocar delicadamente o pó, como a gente faz lá para calcular o tamanho da cápsula na farmácia magistral, né? Então, eu vou medir aquele, por exemplo, vou pegar 10 gramas de um pó, vou colocar na proveta e vou ver quanto que mediu esse pó, sem eu dar nenhuma batida, sem eu mexer na proveta. Depois eu vou aplicar várias batidas e esse pó vai descer, né? E aí eu vou ter a densidade compactada. Com esses 2 números, eu vou calcular o fator de Hausner e o índice de Carr, que medem fluidez e compressibilidade, capacidade de ser compressível. Então, beleza. E existe também aquele desenho esquemático que eu mostrei lá atrás, que é o ângulo de repouso, né? Eu vou despejar o meu pó através de um funil, com características específicas, vou medir o tamanho, a altura desse cone que foi formado do produto e vou medir também o raio, e aí através da fórmula, essa fórmula que tangente de alfa é igual à altura do cone dividido pelo raio, que ficou embaixo lá, né? Aí eu vou ter o ângulo de repouso e vou saber se esse pó também tem uma fluidez boa ou não, tá? Então, o ângulo alfa menor que 30 indica um fluxo adequado. Tá bom. Entre 30 e 40 é regular, já começa a ficar meio ruim. Acima de 40, muito ruim. Pode jogar fora esse granulado e desenvolver outro, porque esse não vai passar lá na produção. Então, só para vocês entenderem, aqui eu estou mostrando também o equipamento que calcula o ângulo de repouso. Tem um funil bonitinho, tem uma pazinha, né? Aqui dentro eu tenho protegido uma mesinha onde vai formar esse cone com o pozinho aqui. Aí vem um raio laser e lê o ângulo, né? Quem não tem isso, como a gente, nós vamos fazer dessa forma aqui, usando uma folha de papel ou uma placa de Petri. Também vai formar o mesmo conezinho aqui, e eu vou calcular aqui, ó, com a altura do cone e o raio, eu vou calcular esse ângulo alfa aqui, tá? Então, era isso que eu estava falando. É isso, gente. Por hoje é só, terminamos. Deixa eu aqui, para se vocês tiverem alguma perguntinha, temos ainda 2 minutos para a gente tentar responder as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Professora, eu tenho uma pergunta não é relacionado
a aula de hoje, não. É relacionada às atividades anteriores que eu estou tentando fazer, só que a gente entra e dá lá que foi encerrado e não dá para ver a atividade, velho. Você fez matrícula atrasada, Carla? Por que você não fez no dia das atividades, no dia que eu postei as atividades? É por causa disso, porque eu fiz a matrícula dia 7. Aí, no dia que eu fiz, não estavam conseguindo validar os boletos, estava dando problema. Aí eu fui conseguir pagar o boleto, eles foram conseguir resolver isso. Eu fiz numa quinta-feira. Aí eu lembro que eles foram conseguir resolver, eu paguei lá pro dia 10, dia 11, mais ou menos assim. E só agora, dia 20 alguma coisa, dia 26 mais ou menos, é que a Leda conseguiu lançar as minhas disciplinas no AVA. Aí demorava ainda mais 3 dias, a Leda falou que mais em torno de 3 dias para poder conseguir, eu consegui abrir as matérias no AVA. Quando eu até andei comentando com a Pamela isso. E aí, depois de uns 2 dias, eu fui e falei de novo com a Pamela, foi que a Leda falou para eu poder ligar lá no financeiro, né? Bem no financeiro, mas são eles lá que conseguem colocar, já lançar as minhas matérias no AVA. E dessa forma eu fiz. Aí eu venho conseguindo fazendo as outras atividades dos outros professores, e quando eu abro da senhora, aí dá que está encerrado, e eu não consigo nem ver as atividades, entendeu? Ô, Carla, eu acho que você chegou um pouquinho atrasada, né? Mas tem já 3 semanas que eu estou falando sobre isso. E hoje eu falei, de novo, amanhã eu vou abrir todas as atividades, né? Mas é só para quem realmente teve esse problema na matrícula. Então, tem uma atividade que até a Raquel fez, a Carla fez. Não, você. Você fez uma minha, não fez? Eu estou aqui só com o nome. Então, eu consegui fazer uma. Deu uma, né? As outras vão ficar abertas de amanhã até o dia 18. Então, você olha lá e tenta fazer de novo, tá? E qualquer coisa, você avisa de novo, que aí a gente vê o que está acontecendo. Beleza? Então, tá. Amanhã cedo. Tá bom? Tchau. Gente, então, prova sexta-feira que vem, tá? Só essa aula de hoje que ficou, então, para eu postar, né? Como ela vai ser mais curtinha, eu vou conseguir postar ela no AVA mesmo. As outras eu mandei no e-mail da turma, tá? Quem ainda não tem, a Pamela tem esse e-mail, né? Vocês podem recuperar essas aulas lá nesse e-mail, tá bom? As reuniões. Boa noite a vocês. Professora, desculpa falar, então. Mas, tipo assim, a prova vai ser disponibilizada no dia da matéria? Segunda-feira, 0 horas, até no domingo, 11h59 da noite. A professora falou assim, a prova é sexta-feira, aí eu cheguei e assustei. Mas, assim, outra Não, pergunta. tá. Não, é uma semana de prova. É porque eu estou pensando aqui no dia da aula, mas é a semana inteira aberta, tá bom, gente? O conteúdo é o que foi visto até hoje. Até hoje. Tá bom. Mais alguma pergunta? Obrigada, bom final de semana. Obrigada. Vou parar a gravação aqui para a gente encerrar.